E quando a gente estava voltando, a gente viu dois meninos namorados ali, e quando a gente passou por eles, assim, as meninas que estavam junto, elas falaram assim, será que a gente aborda eles para falar de Jesus? Daí eu falei, qual é o problema de não falar de Jesus para eles, né? Daí elas, então vamos lá. E daí quando a gente chegou nos dois meninos, e a gente interrompeu bem na hora que eles estavam dando um beijo, e daí eu cheguei, desculpa atrapalhar qualquer coisa, e a gente começou a falar sobre Jesus para eles. A gente começou a falar sobre o amor de Deus. E eu vi que eles estavam um pouco resistentes no início ali. E daí eu falei, não é assim. Eu falei, posso falar uma coisa para vocês? Daí eles olharam assim, pode? Porque até então só as meninas estavam falando. Daí eu falei, eu não sei qual Jesus apresentaram para vocês, mas o Jesus que eu quero apresentar para você hoje, nessa noite, é totalmente diferente do que você conhece até hoje. E daí eles abriram o coração. Quando eles abriram o coração, Deus ele me deu uma palavra de conhecimento no momento, uma simples palavra, e eu olhei para eles assim, eu falei, eu não sei por que eu estou falando isso, mas o que Deus manda eu falar para vocês nessa noite é que ainda dá tempo. E daí daqui a pouco eles abriram um sorriso assim, um outro menino até abriu um sorriso maior, e ele falou, cara, era essa palavra que eu precisava ouvir nessa noite. Ele falou, você não tem noção do que eu tenho passado, algumas coisas que têm acontecido na minha vida, mas era essa palavra que eu precisava ouvir, que ainda dá tempo. E a gente começou a conversar. No final eu convidei eles para fazer o apelo, repetir a oração, e eles repetiram a oração. Então isso foi magnífico. Imagina, naquela noite ali, tudo que eles pensavam sobre Jesus, as barreiras que eles tinham com Jesus eram uma, e a gente conseguiu chegar e falar para eles, ei, Jesus te ama, e o Jesus que eu quero te apresentar hoje é um Jesus diferente, é um Jesus que fala para você que ainda dá tempo. E o que eu quero falar para você nessa noite é que esse ano não acabou. Esse ano tem muita coisa para acontecer, tem muita água para rolar e ainda dá tempo de muita coisa acontecer na sua vida. Esses dias eu me peguei pensando, falei, cara, esse ano já acabou. Esse ano já terminou. E o Espírito Santo, ele veio mais uma vez, ele falou, esse ano não acabou. Eu tenho muita coisa para fazer. E eu falei, amém, Deus, amém. Então, eu quero falar para você que ainda dá tempo. E quando eu comecei a pensar nesse tema, o Espírito Santo me levou para uma história muito maravilhosa da Bíblia que todos conhecem. A morte de Lázaro. Quantos conhecem essa história, que Lázaro morreu, era irmão de Marta, Maria? E daí, beleza. E a palavra de Deus diz assim, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai trocando uma ideia. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho dele seja glorificado. A primeira coisa, o que elas falam? Elas tentam pegar no emocional de Jesus. Ei, Jesus, aquele que você ama está doente. E muitas vezes eu e você, nós fazemos isso. Nós queremos barganhar com Deus. Nós queremos falar, ei Deus, sabe aquilo lá? E você quer fazer uma troca. Você quer começar a falar algumas coisas para Deus, para ver se Ele aceita a sua oração. Você começa a falar, Deus, ei, está aqui um projeto que Ele vai te abençoar muito, você vai gostar desse projeto, e você acha que você vai ganhar Deus por aquilo que você vende o teu projeto para Ele. Mas Deus, Ele não vai fazer nada na sua vida se não for para glorificar o nome de Deus. Se não tiver um propósito no seu projeto, eu quero falar, não adianta você fazer A mais B, que não vai dar certo. É só Deus. Faça o que você faz para glorificar a Deus. Se você ainda quer que alguma coisa dê tempo nesse ano, faça para glorificar a Deus. Jesus, ele ouviu que ia acabar. Aquele sonho ia morrer. Aquele projeto ia acabar. Ele falou bem assim, isso aí está acontecendo esse barulho, essa tempestade, mas isso é para a glória de Deus. Tudo o que acontece na vida do Filho de Deus, na minha vida e na sua vida, é para a glória de Deus. Saiba que aquilo que Deus ele tem para a sua vida é muito mais sublime do que aquilo que você pensa. Então não queira barganhar com Deus falando, ei Deus, aquele que o Senhor ama está mal. Esse projeto, isso e aquilo. Não. Ei, converse com Deus com maturidade, sabendo a sua posição em Cristo Jesus. Amém? E daí ele continua ali o texto, depois eu pulo alguns, e daí fala bem assim. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme,
vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono, que ele tinha dormido. Olha que interessante, Jesus ele chega para os discípulos, ele fala bem assim, ei, Lázaro adormeceu, Lázaro morreu. E eles não conseguem entender o que Jesus estava falando. Quantas vezes Jesus ele fala algo para mim e para você, e você quer levar essa palavra que Deus te deu por um outro lado, achando que é alguma outra coisa, falando, não, então vai lá acordar ele. Aquilo que Deus ele fala para mim e para você, nós devemos ter uma revelação no nosso espírito. Nós precisamos tratar os nossos projetos em cima da palavra de Deus e não em cima da palavra dos homens. E daí muitas vezes Deus ele vem, ele fala com você e você não consegue interpretar simplesmente porque você estava distraído. Às vezes você acha que alguma coisa não dá tempo na sua vida porque você estava distraído. Às vezes você quer terminar um TCC, às vezes você quer entrar num emprego, você quer começar um novo curso, você quer começar um novo projeto, você quer começar uma aula de inglês, você quer começar a ir na academia, mas você fala, não, já está muito tarde, eu vou começar ano que vem. Eu acho que ano que vem eu vou começar isso aí, e Deus ele fala, ei, você pode começar. Você tem uma palavra que chancela, que fala que você pode começar, e você simplesmente começa a interpretar aquilo que Deus tem para você de uma maneira errada. Quando nós interpretamos Deus de uma maneira errada, nós simplesmente não conseguimos... Vou reescrever só para vocês entenderem. Quando você entende Deus de uma maneira errada, você começa a declarar coisas erradas. Quando você entende Deus de uma maneira errada, você começa a achar que a sua vida vai dar errada. Não interprete Deus de uma maneira errada, mas comece a conhecer e a se relacionar com Deus. Não interprete Ele de uma maneira que você acha que é não. Ei, Deus ele vem, Ele te dá uma palavra e o sim de Deus é sim e o não dele é não. Só que continua, isso aqui é um simples detalhe. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do seu irmão. Eu quero falar essa palavra porque a gente ainda tem muita coisa para viver esse ano. E olha que interessante. Jesus fala bem assim, ei, Marta, Maria, vai dar tudo certo. E elas acreditam em Jesus? Não. Se elas acreditassem, ele estaria vivo. Talvez Jesus não precisaria nem ter ido lá se elas acreditassem na palavra de Jesus. Talvez a história poderia ter sido outra, e Maria, que sempre estava aos pés de Jesus, aquela que derramou o perfume mais caro aos pés de Jesus, podia ter escutado aquilo que Jesus falou. Não é sobre aquilo que você entrega para Jesus, é aquilo que você conhece de Jesus. As pessoas acham que, por exemplo, né, Maria é a mesma Maria que derruba o frasco caro do perfume lá. Não sei qual perfume que vocês usam, mas tem vários perfumes caros. Eu não sei nem falar porque é tudo francês, né? E daí o que acontece? A mesma mulher que dá algo precioso para Jesus é a mesma mulher que não acredita na palavra de Jesus. Então quer dizer que para dar algo, para fazer algo para Jesus é bom, e para acreditar em Jesus você não é tão bom. Eu e você precisamos entender que se nós doamos, se nós damos algo para Jesus, é porque nós acreditamos nele de fato. Então não é sobre você dar, não é sobre você fazer, mas é sobre você entender quem Jesus é. Às vezes você quer falar, não, Otto, mas eu preciso entender quem eu sou. Antes de entender quem você é, entenda quem Jesus é. E daí já fazia 4 dias que elas tinham enterrado o sonho dela. Faz quantos dias que você enterrou o seu sonho? Faz quantos dias que você enterrou aquilo que você mais sonhava? Faz quantos dias que você desistiu de fazer aquilo que você escreveu lá no início do ano, na sua lista de fazeres do ano, que você falou, esse aqui eu acho que não vai dar para fazer esse ano. Esse aqui não vai dar para fazer esse ano. E eu comecei a perceber que todo ano eu fazia a minha listinha. E esse ano eu fiz uma listinha totalmente despretensiosa. Falei, vou fazer uma listinha aqui. E eu fiz uma listinha totalmente diferente, assim. Falei, minha filha vai nascer e tudo aquilo que eu tinha escrito numa lista sinistra há 4 anos atrás, eu vivi nesse ano. Na área financeira, na área espiritual, na área ministerial, na área familiar, tudo. Porque eu não me esforcei para aquilo acontecer. Eu não parei e falei, Deus, eu vou te dar alguma coisa para eu receber outra coisa. Eu parei de tratar Deus como um Deus meritocrata. Eu comecei a tratar Deus como um pai que ama. Quando você trata Deus como um pai que ama, você não faz algo para Ele te dar algo em troca. Por meritocracia, a gente já falou isso várias vezes. Comece a tratar Deus como seu pai.
Não veja Deus como uma despensa que você vai abrir a porta e você vai pegar alguma coisa. Veja Deus como a casa inteira, na qual você entra e você tem descanso, na casa onde você entra e você tem comunhão, na casa onde você entra e você tem vários lugares. Deus, ele não é uma única expressão para você, Deus, ele é toda a expressão que você precisa para a sua vida. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las. Então daí você chega, você compartilha o teu sonho com alguém, você compartilha a tua vontade com alguém, e a pessoa fala bem assim, não, vem aqui, eu vou te confortar. Deu errado mesmo, né? Por que você vai continuar tentando? Já deu errado 4, 5 vezes, não, pula, muda, esquece isso aí, deixa para a próxima. E tem pessoas na sua vida que vão chegar e vão começar a confortar você e vão falar bem assim, ei, desiste. Ei, eu tô aqui, eu sou teu amigo, mas eu vou te ajudar nesse momento ruim. Eu acho engraçado que tem muitas pessoas para te ajudar quando você chora. Mas quando você começa a se alegrar, tem muitas pessoas que elas saem. E elas começam a falar, não, aquilo ali é soberba. Aquilo ali vai dar errado. Aquilo ali não é bem assim. E quantos projetos meus que já deram certo, e quantos projetos meus que deram errado. E eu sempre tinha pessoas nos projetos que davam errado, tentando me apoiar. E nos projetos que começavam a dar certo, pessoas não queriam me ajudar. Quantas vezes eu vi isso acontecer na minha vida? Pessoas que eu mais admirava, ou amigos próximos, e eu falava, ei, cara, agora não dá, eu acho que não é mais a minha vibe. E Marta e Maria não foi diferente. Elas tinham um sonho, elas tinham algo dentro delas. Eu estou falando de sonho aqui, mas você sabe do que eu estou falando para você. Você sabe aquilo que Deus ele tem colocado no seu coração. Eu não sei se o desejo do seu coração é até o final do ano, cara, eu quero ter um carro, eu quero ter uma família, eu quero, cara, me encontrar, eu quero que meus sentimentos mudem. Ainda dá tempo de muita coisa acontecer na sua vida. Ainda dá tempo de você abrir a sua empresa. Ainda dá tempo de você dizer para aquela pessoa que você a ama. Ainda dá tempo de você pedir perdão e ser perdoado. Ainda dá tempo de você abrir os braços e não apontar o dedo. Ainda dá tempo de você encontrar a sua casa. Ainda dá tempo de você ir falar com seus familiares. Ainda dá tempo de você ir falar com aquele seu amigo que você não falava há tempo. Eu não estou falando só de projeto, mas eu estou falando de pessoas. Ainda dá tempo de você se conectar com aquela pessoa que não conectava com você fazia anos. Ainda dá tempo. Porque Deus, ele é um Deus inclusivo. Ele é um Deus que ele traz as pessoas para perto. Ele é um Deus exclusivo, único Deus, mas ele inclui todo mundo. Eu estou falando que ainda dá tempo de você se reconciliar com pessoas que você não conseguia mais olhar na cara. Ainda dá tempo de você entender que você tem uma união, que você é um corpo. Pessoas que simplesmente falaram mal de você e você falou bem assim, ei, eu não vou lá pedir perdão. Daí vem um amigo do seu lado e fala bem assim, ei, não vá pedir perdão mesmo. E começa a te confortar. Fala, não, você não tem que ir lá pedir perdão. Você não tem que ir lá falar com aquela pessoa, porque o errado foi ela. Cara, vai pro inferno, cala a boca. Né? Que nem diz Jesus, para trás de mim, Satanás. Usei palavras de Cristo, hein? O Ato falou vai pro inferno, então os pastores falando coisa pior aí. Mas sabe o que é interessante? Essas pessoas, elas vêm para te atrapalhar. Assim como aqueles judeus atrapalharam aquele casal. Quantas pessoas são tóxicas na sua vida? Ei, desintoxica dessas pessoas e começa a viver o saudável de Deus. Nessa era tão fitness, é tão simples, né? Desintoxica e vive o saudável de Deus. E quantas pessoas, elas vêm no seu dia a dia para elas te atrapalharem. Para elas serem aquela pedra de tropeço e falar, ei, não vai lá pedir perdão não. Você fala, cara, não é isso. Eu vou lá pedir perdão porque não é sobre o que ele fez ou sobre o que eu faço, é sobre o que Jesus fez na cruz. Ele conciliou todo o pecado e ele falou bem assim, ei, está consumado, está perdoado. Jesus, ele olha para aquela mulher que estava sendo apedrejada e estava prestes a ser apedrejada e ele fala bem assim, ei, se nenhum deles te condena, eu não te condeno. Se nenhum deles fala mal de você, eu não vou falar mal de você. Eu que poderia falar alguma coisa sobre a sua vida, eu não vou. Se a lei não te condena, a graça muito menos vai te condenar.
Se a lei não tem mais autoridade para te apedrejar, a graça ela pega essas pedras e ela começa a construir o teu império, porque você é rei e sacerdote. Assim como fala em Apocalipse 1, 5 e 6, você precisa entender a sua posição. Não deixe que pessoas te coloquem para baixo. Não deixe que pessoas comecem a apontar o dedo para você. Não deixe que pessoas te julguem. Não deixe que pessoas elas segurem você e parem você e não deixe você avançar. Eu quero falar para você que nessa noite ainda dá tempo de muita coisa acontecer na sua vida, porque você está de mãos dadas com Deus, não de mãos dadas com homens. Você precisa estar fortalecido em Deus. Aquilo que homens não querem que você viva, Deus já está vendo o seu futuro. Amém? E eu comecei a perceber quantas vezes na minha vida pessoas começaram a me jogar para trás, pessoas começaram a falar: ei, cara, coitado do Otinho, né? O pessoal na minha igreja, né? Eu sempre era Otinho. Não, fica quietinho aí, não vai dar certo. Não, eu quero lançar um negócio lá, diz isso. Não, você não sabe nem falar inglês, fica quietinho. Mas, sabe, não. Hoje, muitos familiares meus que viam o que eu fazia na minha adolescência, eles olham hoje e eles falam: cara, eu nunca imaginei isso. Falei: claro, cara, porque você nunca viu com os olhos de Deus. Quando você olha para uma pessoa com os olhos de Deus, você vê o futuro dela, que é poderoso. Porque Deus fala: eu sei bem os planos que eu tenho a vosso respeito. Não é o teu amigo do lado, Deus sabe. Porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Eu acredito que eu posso viver os meus sonhos, os sonhos mais sublimes, porque a minha mente é a mente de Cristo. E se eu penso em alguma coisa, é porque Cristo está pensando comigo. É muito sublime isso. E daí, beleza, elas estavam chorando lá, estavam tristes, o pessoal estava confortando elas. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E às vezes algumas coisas na sua vida começam a não caminhar e você começa a jogar a culpa em Deus. Mas Deus não te deu uma palavra lá atrás que ia dar certo? Por que você está jogando a culpa em Deus? Por que você está falando: Deus, se o Senhor estivesse, Ele é onipresente, Ele estava todo o tempo, só que você devia ter confiado na palavra dEle. O meu irmão, o meu projeto, o meu sonho, e isso aqui não teria acabado, a minha empresa não teria ido por água abaixo. Será que a tua empresa você colocou 100% nas mãos de Deus? Porque quando você coloca 100% os seus sentimentos, os seus desejos e tudo que você tem nas mãos de Deus, você não se preocupa mais se vai dar certo ou errado. Você sabe que Deus é quem está administrando. E é Ele quem está guiando. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E mesmo assim elas não acreditavam. Ei, teu sonho vai dar certo. Jesus, ele vem nessa noite e ele fala para você: vai dar tempo, ainda dá tempo, você vai conseguir. Ei, se Deus ele te dá uma segunda chance, por que você não acredita em você mesmo? Porque se Deus ele chega para você, ele fala: vai dar certo, já deu certo, está consumado, você tem tudo que ele fala na Bíblia que você tem. Ele fala: você tem vida, você tem paz, você tem alegria, você tem amor, você tem tudo que você precisa. Por que você não acredita em você? Se Deus que é Deus acredita em você, por que você não acreditaria em você? Saiba que Deus acredita em você. E se Ele acredita em você, você é o maior representante do teu sonho aqui na terra. Você precisa entender isso. E daí disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar lá no futuro. Não, ele vai ressuscitar agora. E Paulo fala bem assim: ei, vocês podem reinar em vida hoje. E tem pessoas falando: não, eu vou reinar em vida só daqui a alguns anos. Não, o que Deus tem para você, as promessas de Deus é para você viver hoje. Aquilo que Deus ele te prometeu é para você viver hoje. Pare de jogar aquilo que Deus tem para você para o futuro, Ele quer fazer agora. Ele quer fazer agora. E daí você fica falando: não, Deus, mas vai dar certo, ano que vem eu vou tentar de volta. E daí chega ano que vem, você começa a viver com pessoas tóxicas do seu lado, você começa a pensar: não vai dar certo, e daqui a pouco não acontece. Ei, vai dar certo, já deu certo. Jesus ele fala para ela: ei, ele vai ressuscitar. Só que ela responde com algo no futuro. Não deixe para o futuro aquilo que você pode viver hoje. O futuro é agora, é hoje. Viva todos os dias da sua vida com a certeza de que já deu certo, que ainda dá tempo. Acredite em você. Deus ele acredita em você. E daí continua a história, eles começam a conversar, a dialogar. Quando notaram que Marta, Jesus, ele
fala que estava lá, Marta sai correndo, Maria também sai correndo. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa as mulheres, seguiram elas, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E mais uma vez, aquelas pessoas que estavam do lado confortando, elas têm um pensamento. Elas querem supor, não, vai para o sepulcro, não vai falar com Jesus. Continua chorando, é o teu momento, você tem que ficar mal mesmo. Não deu certo. E as pessoas continuam falando. E ela chega diante de Jesus e ela tenta jogar a angústia, a mágoa, começa a brigar com Jesus. E quantas vezes você já fez isso, quantas vezes eu já fiz isso, falando, Deus, não deu certo. Deus, por que o Senhor não deixou dar certo? Ele falou, ei, você não entregou tudo na minha mão. Você entregou uma parte, mas com a outra mão você segurou. Você precisa entregar tudo nas mãos de Deus. Deixe Ele guiar a sua vida. E daí ela começa a dialogar com Jesus. E ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito, ficou perturbado, perturbou-se, e ele grita, aonde colocaram? E dizem, vem e vê, Senhor. Responderam eles. E olha que interessante, Jesus, ele fica agitado no espírito dele. Não diz que ele ficou agitado na alma, no corpo, mas ele ficou agitado no espírito. E Jesus acontece um dos momentos que é mais épico. Jesus chorou. E daí daqui a pouco o que acontece? Nossa, Jesus, você está chorando porque teu amiguinho morreu. Nossa, Jesus, Nossa, não deu certo para Jesus, cara. Jesus chorou, quem dirá eu? Jesus chorou porque ele estava de cara. Jesus chorou porque ele tinha dado uma palavra lá no início e as pessoas não tinham entendido. Jesus falou, ei, eu estou um tempão com vocês aqui e até agora vocês não entenderam nada. Eu estou falando com você, eu estou te ensinando, eu estou apontando o caminho, eu estou falando que é para você acreditar em mim, não nos homens, eu estou falando que você tem uma posição, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu estou falando para você que ainda que aquele que esteja morto viverá, e vocês não acreditam nisso. E Jesus, ele começa a chorar, e ele chora, e simplesmente os judeus falam assim. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Que amava nada, você nem conhece Jesus. E daí daqui a pouco o teu projeto começa a acontecer alguma coisa e as pessoas falam meio assim, até as pessoas de fora às vezes, né? Tá aí, o teu Jesus, cadê? Quantas vezes eu ouvi isso? Tá aí, cadê o teu Deus? Né? E daí eu começo a falar, cara, na verdade você nunca soube quem era Deus para você falar dele assim. E daí você começa a ver o quanto eu e você não conseguimos avançar muitas vezes porque nós escutamos a voz de fora. E ontem eu estava ouvindo o Dave, Leonardo estava num carro, no Uber, e o Dave ele fala bem assim, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Muitas vezes o povo ele vem, ele começa a falar muitas coisas para você e fala bem assim, crucifica-o, ou faça isso ou aquilo. Mas essa não era a voz de Deus. E daí Jesus, ele grita e ele fala bem assim, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E olha que interessante. Jesus, ele dá uma ordem. Ele fala bem assim, ei, remove a pedra. Daí canta aquela música, remove a minha pedra, e chama pelo nome, pá. Né? E daí começa a cantar, vira música, né? Aquele negócio lá, vira hit, né? Gospel agora, remove a minha pedra. Mas nem para remover a pedra, Jesus ele está do teu lado, encarnado. Eu pensei, que audácia dessa mulher, né? Do lado de Jesus. Cara, Jesus. Ei, eu não estou falando de qualquer... Era Jesus, não era Justin Bieber, não era Messi, não. Não era o Kanye West. Era Jesus. E daí ela olha para Jesus assim e fala, Jesus, já cheira mal. Jesus, meu Deus do céu, eu vou parar de chorar aqui, eu vou começar a interceder, Senhor. Porque Jesus, ele devia estar indignado. Porque Jesus,
ele foi literalmente assim, né? Que é Marta, que é Jesus. Remove a pedra. Jesus, já cheira mal. Eu ia falar, caraca, velho. E daí, beleza. Não, eu fiquei de cara agora, não. Olha a audácia da mulher. E daí Jesus, ele deu uma palavra, falou, tira a pedra, que vai dar certo, que agora é a hora de todo mundo gritar, aleluia, glória a Deus, Jesus. Daí ela, não. Sabe por que ela fala não? Porque ela acredita no que as pessoas falaram para ela. Ela acredita no que as pessoas estavam confortando. Porque para ela é muito mais fácil acreditar no mundo do que acreditar em Deus. Porque para ela é muito mais fácil acreditar na mentira do diabo do que na verdade de Deus. Porque para ela é muito mais fácil acreditar que o medo vence e o amor ele perde. Para ela é muito mais fácil que aquilo que a alma dela pensa é mais real do que o sobrenatural de Deus. Então pare de ver as situações da sua vida com os olhos carnais e comece a ver as situações da sua vida com os olhos de Deus. Quando você vê a situação da sua vida com os olhos de Deus, você consegue compreender que a pedra ela é removida e o seu sonho vem à luz. Lázaro sai das trevas e vem para a maravilhosa luz. Às vezes aquilo que você estava sonhando, aquilo que você estava pensando, estava obscuro, estava nas trevas, mas Deus ele começa a iluminar, Deus ele começa a falar, ei, vem a luz e isso vai acontecer. Só que muitas vezes, como eu falo desde o início da história, o que acontece? A gente acredita nas outras pessoas e não acredita na palavra de Deus. Isso é muito triste. E daí ele fala bem assim, tirem a pedra. E aqui é muito interessante, porque Jesus ele fala para tirarem a pedra antes dele morrer. Depois que ele morre e ressuscita, ninguém mais precisa tirar a pedra. Porque o único esforço que precisava ser feito antes de Jesus era por mim e por você. Hoje eu e você não precisamos mais nos esforçar para fazer algo, porque Jesus ele já fez tudo. Simplesmente eu faço o que faço por gratidão, eu faço o que faço por amor, eu faço o que faço porque já está feito. Hoje os teus sonhos, a pedra já foi até removida. Você só precisa declarar e falar, Lázaro, vem para fora. Ei, a pedra foi removida, só que eu e você não queremos nem declarar. Eu não preciso fazer nada. Primeira coisa, crê em Jesus, isso você precisa fazer. Acredita que Ele pode. Segunda coisa, declare. Declare as coisas que não são como se já fossem. Quando Jesus fala, ei Lázaro, vem para fora. Lázaro ele vem andando e ele fala para tirarem as ataduras, tirarem as faixas dele, porque Jesus ele tinha certeza daquilo que estava para acontecer na vida daquelas irmãs, daquela família. A mesma certeza do que ele tinha naquele tempo, ele tem a certeza hoje do que ele pode fazer na sua vida e daquilo que ele vai fazer na sua vida. E daí nós começamos a entender aquilo que Deus e Jesus eles têm para a nossa vida. E mais uma vez eu quero falar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você viver aquilo que Deus tem para você. Não seja você o seu limitador. Não seja você o limitador daquilo que Deus quer realizar na sua vida. Você, muitas vezes, você limita aquilo que Deus ele tem para fazer na sua vida. Quando Jesus ele chega no barco, olha que interessante. Quando Jesus ele chega no barco de Pedro, o que ele tentou fazer a noite inteira? Ele tentou pescar. Ele jogava a rede e não pegava. Aí tinha aquela musiquinha, jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Tá, essa era só para quem ia na escola infantil. Até como eu não sei cantar também, né? Beleza, obrigado, Emer. Mas assim, eles tentaram a noite inteira pescar. E agora olha que interessante, durante esse ano, eu não sei o quê, mas você tentou fazer alguma coisa esse ano inteiro e não deu certo? Cara, às vezes a gente tenta muitas coisas e não dá certo. Só que quando Jesus ele chega na sua vida, quando você fala, ei Jesus, pode usar meu barco aqui? E daí Pedro fala bem assim, Jesus, eu, Pedro, expert em pesca, sei qual anzol deve usar. Passei a noite inteira pescando, eu não peguei um peixinho. Você que é carpinteiro vai pegar o negócio aqui? Vai fazer cadeira. Né? E daí você acha que você é mais experiente que Jesus. Você acha que o teu diploma vale mais do que Jesus. Você acha que a tua faculdade vale mais que Jesus. Que a tua experiência vale mais que Jesus. Só que não.
Às vezes eu e você tentamos fazer muitas coisas nas nossas vidas, achando que a gente conhece Jesus, porque Pedro, né, pá, amigo de Jesus, não sei o quê. E você acha que porque você conhece Jesus, algo vai dar certo na sua vida. Mas quando você entrega tudo para Jesus, aí começa a dar certo na sua vida. Por isso que eu falo, ei, ele tentou a noite inteira, ele tentou um tempo determinado inteiro e não deu certo. E quando Jesus entra no barco, começa a dar certo. Muitas coisas na sua vida, esse ano você tentou e não deu certo. Mas agora você entregando e você reconhecendo que Jesus é quem pode fazer, começa a dar certo. E você fala, mas eu estou na igreja, já sei isso de cor e salteado. Então comece a viver, comece a praticar, comece a declarar, comece a entender, comece a viver isso na sua vida, no seu trabalho. Que não seja mais só da boca para fora, que não seja mais o seu esforço, para que ninguém se glorie, mas para que seja o esforço de Deus. É isso que nós precisamos entender. É Deus quem faz. A palavra de Deus diz que Ele coloca em nós o querer e o efetuar. Deus, Ele colocou um querer na sua vida, Ele vai fazer o efetuar. O efetuar é com Ele, o efetuar é dele. E muitas vezes nós achamos que é aquilo que nós tentamos durante anos, mas simplesmente não é. E daí essa semana eu estava conversando também com o Guga, e eu falando para ele sobre essa parada de ainda dá tempo, ainda dá tempo. E na hora me veio um insight. Eu não sei como foi o seu ano inteiro, mas eu vi que muitas vezes na minha vida, quando eu estava a ponto de desistir, quando eu falei, cara, já era. Quando eu falei, mano, não dá mais. Eu não tenho mais dinheiro para investir na minha empresa. Eu não tenho mais para onde correr. Eu não tenho mais o que fazer. Minha conta bancária está negativa. Cara, Deus, o que eu vou fazer? Deus, e aí? E daí é quando você não pode fazer mais nada, que Jesus ele começa a fazer tudo. Quando eu não podia fazer mais nada, Jesus ele começou a fazer tudo na minha vida. Eu lembro até hoje, eu vou resumir rapidamente, meu pai ele tinha algumas churrascarias aqui em Curitiba, e daí você entende meu porte físico. Meu pai ele tinha algumas churrascarias em Curitiba, e daí o que acontece? Meu pai chega em casa e ele fala bem assim, estamos sem dinheiro, estamos com uma dívida aí acho que era mais de R$500 mil. Hoje é muito dinheiro, mas na época sem inflação era muito mais dinheiro ainda. Eu falava, caraca, quanto zero que a gente tá devendo, né? Tipo, eu podia ter isso na conta, né? E a gente foi fechando, pá. Cara, eu lembro que um dia parou meu pai e minha mãe na cozinha, e eu era o filho mais velho, tinha 13 anos. Né? Minha irmã já tinha, acho que, casado. E daí a gente tava lá em casa e meu pai, tipo, o que a gente vai fazer? Tava de braço cruzado, não podia fazer mais nada. E foi quando veio uma palavra de Deus. O pastor chegou bem assim e falou, em 1 ano, o nome de vocês vai estar limpo, vocês vão ter vivido tudo aquilo que vocês queriam viver, e a vida de vocês vai mudar. Em 1 ano, o nome do meu pai estava limpo, a gente tinha terminado de construir a casa, meu pai tinha trocado de carro e tudo tinha dado certo. Só que quando a gente chegou no fundo do poço, não tinha mais para onde ir. E daí a gente simplesmente começou a subir. E a gente começou a entender que não era mais sobre o nosso esforço, a nossa tática, o que a gente podia fazer. E assim foram várias vezes na minha vida. Quando eu e minha esposa, a gente casou, cara, os dois com emprego top. Estamos casados, né? Agora os dois ganhando uma grana. Daqui a pouco, a gente volta de lua de mel, Santorini, Grécia, e foto no Instagram. E todo mundo falando, meu Deus, estão ostentando, né? Daqui a pouco a gente chega, e os caras falam assim, mano, a gente vai ter que demitir a tua esposa, cara. Fala, mano, como assim? Não, mas você vai continuar. Beleza. Então, menos mal. Daí, daqui a pouco, passa um tempo, cara, acabei de casar, né? Só tinha... O maluco chega, cara, a empresa não tá dando certo, não sei o quê, em nome de Jesus, amém. Eu falei, meu Deus, vai me mandar embora. Então, não vai dar mais para continuar, não sei o quê. Falei, mano, não tem como, né, varrer o chão, passar, né, alguma coisa aí, tô casado. Não tem como. E mais uma vez, eu tava dando um tilt na cabeça. Por quê? Porque a minha vida inteira eu fiz plano. Vou casar,
vou fazer uma festa bonita, vou gastar um dinheiro na lua de mel, vou ter um emprego legal, felizes para sempre, né? Tive lá um casamento legal, lua de mel legal, feliz, não deu, ali, pá, parou. Quando chegou nesse momento, eu falei, tudo aquilo que eu tinha planejado, tudo aquilo que eu tinha me esforçado, o tempo que eu passei lavando as redes ali, não deu certo. Daí eu me peguei um dia, comendo um prato de arroz, farofa, só eu e ela. Quando ela terminou de comer, eu subi pro quarto chorar. Falei, cara, não tem mais o que fazer. Pô, mas e teus pais? Eu era tão orgulhoso que eu não queria nem ligar pros meus pais. Falei, que meu, tô casado. Larga o teu pai, tua mãe, vai pra tua parentela. Falei, por que tem que ter esse texto na Bíblia, né? E daí eu larguei pai e mãe e fui pra minha parentela. E daí quando eu falei, cara, não vou ligar pra eles. E daí, daqui a pouco eu falei, Deus, é só você que consegue fazer. E quando eu vi que não dava mais pra fazer nada ali, eu falei, e tem que ter esses perrengue gospel no casamento, né? Porque senão não, tá amarrado. Você não precisa passar perrengue, você é rei, você é sacerdote, você tem tudo. Vocês não vão passar, vocês são mais do que vencedores. Vocês vão falar, cara, eu tive um amigo uma vez. Daí, daí vocês usam a minha história, tá bom? Porque senão eu declaro sobre a sua vida a abundância de Deus, aleluia. Eia, glória a Deus. Falei um monte de coisa aqui, só na abundância todo mundo falou amém. Tá bom, tá, glória a Deus, aleluia. Você que está assistindo na internet, recebe, irmão. Ai, 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 cara, como eu amo vocês. Deixa eu voltar o pensamento aqui. O que aconteceu? Beleza, passou ali, e daí, cara, do nada. Deus começou a fazer. Daí isso que eu falei. O que eu tinha sonhado 4, 5 anos atrás, eu vou pregar 100 vezes nesse ano. Vou terminar com tantos mil reais na conta bancária. Vou ter o carro X. Vou fazer isso. Vou viajar pra lá. Cara, daí eu começava assim, tipo, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer isso? E eu começava a fazer estratégia para isso acontecer. Só que daqui a pouco, foi o que eu postei essa semana, o de repente de Deus, ele é melhor do que o planejado do homem. O de repente de Deus, ele é maravilhoso. O de repente de Deus é gostoso. Porque o de repente de Deus em Atos foi todas as vezes que os homens saíram de uma prisão ou que eles estavam numa enrascada e alguma coisa aconteceu para mudar o norte da vida deles. O de repente de Deus na sua vida, ele vem para mudar. Ele vem para te mostrar que é uma nova era, é um novo tempo, é um novo momento daquilo que você vai viver. E daí eu conversando com o Guga essa semana, eu falei, Guga, um dos momentos mais sublimes, tem 2 ladrões do lado de Jesus. E um percebeu que ainda dava tempo. E eu quero falar para você nessa noite, antes de finalizar, se aquele cara do lado de Jesus, no último segundo, no último suspiro dele, ele percebeu que ainda dava tempo. Eu quero falar para você que já é filho, você que já entende a sua posição, você que sabe tudo aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito, você tem jeito, ainda dá tempo. Você pode conquistar, você pode construir. Esse ano ainda não acabou. Restabeleça as suas metas, restabeleça relacionamentos. Coloque a sua casa em ordem e pare de achar que é o seu esforço e entenda que é aquilo que Jesus já se esforçou para você usufruir hoje. Quantas vezes o meu pai falava para mim assim, ei, eu já trabalhei um monte para vocês poderem usufruir agora. Eu trabalhei o ano inteiro e agora nas férias vamos passear. Por quê? Porque ele tinha se esforçado o ano inteiro e eu só usufruía. Deus, ele fez tudo para você poder usufruir agora aquilo que ele tem para a sua vida. Pegue essa palavra, coloque no seu coração e saiba que aquilo que Deus tem para você é sublime, é poderoso, é forte. E aquilo que vai acontecer na sua vida, o de repente que vai acontecer nos próximos dias na sua vida, vai ser tão gostoso porque você não planejou, porque foi algo inesperado. Quando você recebe um presente que é inesperado, você fica feliz. E é isso que Deus ele tem para você. Um favor imerecido, uma graça, um amor, algo diferente. E é isso que eu e você precisamos entender e acessar. Amém? Ainda dá tempo, galera. Glória a Deus. Eu queria que você colocasse de pé. Eu queria fazer uma oração com você. Hoje eu quis trazer uma mensagem mais em cima de uma história na qual a gente via que pessoas falavam que não dava tempo, a situação falava que não dava mais tempo, os amigos daquelas pessoas falavam que não dava mais tempo,
Mas Jesus, o tempo todo, do início ao fim, ele falou, dá tempo. Eu quero falar para você, antes de terminar, se você não prestou atenção em nada, só nas minhas piadas, presta atenção no que eu vou falar agora. Davi, quando ele começa a caminhar, ele começa a ir contra Golias, o pai dele chama bem assim e fala, ei Davi, preciso que você vá lá alimentar teus irmãos. Davi fala, eu? Alimentar meu irmão? Meus irmãos nem gostam de mim e nunca me chamam para a mesa, e eu vou ter que ir lá alimentar eles. Muitas vezes Deus ele vai te chamar para coisas que você acha que você não gosta de fazer, ou que você se acha injustiçado. Mas quando Davi ele chega lá, ele vê que tinha um propósito. E quando ele chega diante do propósito, quando ele chega diante da situação, ele pega e ele declara uma palavra. Ele fala bem assim, ei, quem é esse incircunciso? Quem que é esse cara que está falando do meu Deus? Ei, se você está falando do meu Deus, você vai morrer, você não vai prosperar, já era. E muitas vezes na sua vida se levantam Golias. Muitas vezes na sua vida se levantam desafios gigantescos que você acha que você não pode contra eles. Só que o que eu acho interessante nessa história é que Davi, do início ao fim, ele usa a palavra. Ele fala bem assim, ei, você está falando aí que vai, então pega tudo que você tem, eu vou sem nada, porque o meu Deus, ele vai me justificar. O meu Deus é quem vai me glorificar, é o meu Deus que vai te derrubar. E ele começa a declarar palavras. Eu quero que você comece a declarar palavras na sua vida, que ainda dá tempo, que ainda coisas vão acontecer na sua vida. E daí ele continua declarando algumas palavras, e daí daqui a pouco ele começa a ter uma ação. Toda declaração, após ela, vem uma ação, vem uma atitude. E ele começa a rodar, e ele joga, e a pedra bate bem na cabeça dele. E quando aquele gigante, ele cai na terra, bum! O que ele faz? Ele vai correndo, ele saca uma espada, e ele corta a cabeça do gigante. A espada significa a palavra. Todos os desafios da sua vida, do início ao final, use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus para te guiar. Saiba que não é a voz de um homem, não é a voz de uma pessoa que está aqui na frente, é a voz de Deus quem vai te guiar. É a palavra de Deus que vai te guiar. E se Deus, Ele está com você, e Ele está com você, quando você chega diante de um desafio, declare. Declare, do início ao fim, que aquilo ali já é teu por herança, que você já passou por aquilo ali. Comece a declarar, comece a usar a palavra de Deus a seu favor, comece a usar a palavra de Deus como a espada que você tem, comece a usar a palavra de Deus como o poder que Ele te deu, comece a usufruir daquilo que Deus te deu hoje. A palavra de Deus, ela é muito importante, e hoje eu deixo essa palavra para você. Ainda dá tempo. Esse ano ainda não acabou. Talk to my dad, get him some advice. He starts spazzing on me. I start spazzing back. He said, they ain't Christ-like. I said,